Na terça-feira, dia 1º de março de 1932, Charles Lindbergh, um aviador mundialmente famoso na época, e a esposa, que também era uma aviadora, estavam tendo uma noite comum enquanto o bebê de 1 ano e 8 meses descansava no andar de cima no berçário da casa em Hopewell. Os funcionários da casa tinham terminado o trabalho, e a babá da criança foi no berçário para verificar se estava tudo bem. Ela ficou surpresa quando ela não encontrou Charles Lindbergh Jr. no berço. Ela correu a escada abaixo em pânico e alertou todos os membros da casa. Charles Lindbergh Jr., o primogênito do casal de aviadores, tinha sido sequestrado. Quem poderia ter cometido um ato tão terrível? Foi um trabalho interno cuidadosamente executado ou simplesmente obra de um predador? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vou pedindo desculpas porque eu tô sim com um problema ainda na garganta. Acabei de dar uma enganada, mas ainda vai estar meio ruim, tá? Então desculpa. Já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma. Beleza? E bora pro caso de hoje. O caso do bebê Lindbergh. Charles Augustus Lindbergh Jr. nasceu no dia 4 de fevereiro de 1902 em Detroit, Michigan. Ele era filho de Charles Augusto Lindbergh e Evaline Lodge Land Lindbergh. O Charles Lindbergh ele foi para a Universidade de Wisconsin-Madison para estudar engenharia mecânica, mas ele abandonou o curso no segundo ano e se mudou para Lincoln, Nebraska, para fazer um treinamento de voo na Escola de Aviação de Nebraska Aircraft Corporation. Quando ele terminou o treinamento, ele começou a trabalhar como piloto acrobático, para ganhar dinheiro e se sustentar. Em 1923, o Lindbergh comprou o primeiro avião por $500. Logo depois, ele começou a voar sozinho e a realizar acrobacias aéreas como piloto acrobático, mas isso não era suficiente para ele. O Lindbergh se matriculou no programa de treinamento de voo oferecido pelo Serviço Aéreo do Exército dos Estados Unidos em San Antonio, Texas. Ele se formou como o melhor da turma e serviu como cadete do Exército Aéreo dos Estados Unidos em 1924. No ano seguinte, em 1925, ele recebeu uma comissão como segundo-tenente no Corpo de Reserva Aérea. Devido ao excelente desempenho que ele teve no Exército, o Lindbergh foi promovido a capitão em 1926. Ele já estava indo muito bem, mas se tornou um verdadeiro ícone da aviação quando se tornou o primeiro homem a voar sozinho sem parar através do Atlântico. A jornada foi um voo de 33 horas e meia, que começou no dia 20 de maio de 1927 e terminou no dia seguinte, dia 21 de maio. O Lindbergh decolou de Nova York e pousou em segurança em Paris, cobrindo uma distância de 3.600 milhas. O Lindbergh ganhou muita fama após essa conquista. Jornais relataram todos os seus movimentos e vários artigos foram escritos sobre ele, espalhando a notícia da excelência por toda a nação. Alguns chamavam ele de louco voador, enquanto outros consideravam ele um verdadeiro herói. No dia 21 de dezembro de 1927, o Lindbergh conheceu a Annie Spence Morrow, quando o pai dele convidou ele para a cidade do México para uma turnê. A Annie nasceu no dia 22 de junho de 1906. Ela era filha de DeWitt Morrow, um parceiro da JP Morgan & Company, e Elizabeth Cutter Morrow. Ela foi criada em Englewood, Nova Jersey, e mais tarde em Nova York. A Annie primeiro frequentou a DeWitt School for Girls e depois se formou na Chapin School em 1924. Ela também queria se tornar uma aviadora e estava animada para conhecer o Lindbergh. O Lindbergh treinou a Annie sob a tutela dele e eventualmente eles se tornaram próximos. Eles acabaram se casando no dia 27 de maio de 1929 na propriedade da família Morrow em Englewood, Nova Jersey. No dia 22 de junho de 1930, a Annie e o Charles Lindbergh deram as boas-vindas ao primeiro filho, o menino que eles chamaram de Charles August Lindbergh Jr., também conhecido como o bebê Lindbergh. A mídia imediatamente cobriu esse evento, e logo toda a nação ficou sabendo sobre o bebê Lindbergh também. O público acolheu o bebê como se fosse o próprio filho, até mesmo apelidando ele de Baby Lind. O Lindbergh e a Annie queriam ter uma vida tranquila e criar o bebê longe dos holofotes e da interferência da mídia. Então, em 1932, eles se mudaram para uma grande propriedade recém-construída em uma área isolada em Hopewell, Nova Jersey.
Em 1932, o bebê Lindenberg havia crescido e se tornado um adorável menino de cabelos loiros, encaracolados e olhos azuis. Ele tinha uma pele clara e uma covinha no queixo. Numa noite de 1º de março de 1932, estava bem frio. A Anne e o Lindenberg, junto com o cachorro da família, estavam passando a noite como de costume na casa da propriedade de Hopewell. O mordomo deles, Septimus Banks, também estava na casa. Bessie Moult, comumente conhecida como Betty Go, também estava na propriedade de Hopewell. Ela trabalhava como babá da criança na família Lindenberg. Como essa propriedade tinha sido recentemente construída, algumas partes ainda estavam em construção. Normalmente, a Anne e o Lindenberg passavam apenas os fins de semana lá, enquanto o resto das semanas ficavam na casa da família da Anne, em Englewood. No entanto, devido ao forte resfriado do bebê, a família decidiu ficar um pouco mais até que o bebê se recuperasse, porque a Anne não queria viajar com ele naquela condição. Por volta das 22 horas do dia 1º de março de 32, a Betty perguntou a Anne se ela estava com o bebê Lindenberg. A Anne estava saindo do banho e disse para Betty que não estava com o bebê. A Betty terminou as tarefas e subiu para verificar o bebê. De acordo com a rotina estabelecida pelo pai, o bebê era colocado no berçário, às 20 horas todos os dias, e ninguém podia estar no berçário até as 22 horas, mesmo que ele estivesse chorando. O Lindenberg fazia isso para tornar o bebê mais forte, porque ele considerava ele uma criança fraca. Quando a Betty subiu no berçário, não viu o bebê em lugar nenhum e entrou em pânico. Ela desceu correndo e informou os outros membros da casa sobre o incidente. A primeira ideia que a Betty teve foi que o Lindenberg estava fazendo uma brincadeira com a esposa e tinha escondido o bebê em algum lugar da casa. O Lindenberg era conhecido pelas pegadinhas notórias e frequentemente ele ultrapassava os limites ao pregar peças aos amigos e familiares. Ele tinha escondido o bebê em um armário alguns meses antes e disse para Anne que o bebê tinha sido sequestrado. A Anne e os outros membros da família permaneceram em estado de perturbação mental até que o Lindenberg trouxe o bebê, que ele havia escondido no armário por horas. Mas dessa vez não era uma brincadeira. O bebê tinha realmente sido sequestrado. O Lindenberg não perdeu tempo e chamou a polícia do estado de Nova York. A polícia chegou à propriedade do Lindenberg por volta das 22h30 e começou a vasculhar a área do berçário, que ficava no 2º andar. O próprio Lindenberg encontrou uma carta de resgate do sequestrador endereçada ao coronel Lindenberg, a cerca de 20 metros de distância da casa. Um par de escadas improvisadas, recém-construídas, foi encontrado ao longo da estrada de serviço. A escada estava em 2 partes para que pudesse ser facilmente transportada. Essa escada também deixou marcas na parede do lado direito da janela do berçário. A polícia deduziu que essas marcas foram feitas durante a subida ou a descida, quando o sequestrador entrou ou saiu do berçário. Uma das 2 seções da escada tinha uma rachadura, onde se unia a outra. Isso indicava que a escada deve ter sido quebrada enquanto o sequestrador estava usando ela. Observando a escada, era evidente que o criador possuía habilidade de carpintaria e mecânica, já que a escada foi projetada para se retrair para uso eficiente. Dentro do berçário tinha vestígios de lama no chão. Um conjunto de pegadas foi encontrado sob a janela do berçário, mas era impossível medir elas. Isso levou a polícia à área lamacenta fora da propriedade, que tinha pegadas se indo na direção oposta à casa. A polícia tentou procurar e reunir as impressões digitais do sequestrador, que ele poderia ter deixado no berçário, mas todo o quarto tinha sido limpo. O berçário não tinha impressão digital, nem mesmo as que deviam estar lá, como a do bebê, a da Anne, do Lindenberg ou da Betty, que era babá. Logo, a mídia também chegou à propriedade dos Lindenberg e cobriu tudo com detalhe. A notícia se espalhou como fogo, e o incidente foi tornado público em todo o país. A polícia iniciou a investigação imediatamente, tornando o caso a principal prioridade. Inicialmente, a polícia estava certa de que o sequestro era um trabalho interno e que alguém que conhecia a família estava envolvida no sequestro, porque o sequestrador sabia muito bem onde ficava o berçário e a que horas a criança estava sozinha. Eles primeiro questionaram as pessoas que estavam na casa quando o sequestro ocorreu, e em seguida as pessoas que sabiam da estadia inesperada e prolongada dos Lindenberg na propriedade. Enquanto a Betty Go, a babá da criança, e Septimus Banks, o mordomo, foram altamente cooperativos durante o interrogatório, a Violet Sharp, que trabalhava na casa dos pais da Anne, agiu com arrogância e alterou a história dela várias vezes. A Violet Sharp era uma jovem animada, que frequentemente apreciava a companhia de homens. Eu amo essas observações sobre o comportamento da empregada que não tem nada a ver com o caso. Isso é muito anos 30. Ao ser interrogada, a Violet afirmou que estava no cinema com um homem na noite do sequestro. Quando ela foi questionada sobre o nome do filme que ela tinha assistido e o homem com quem ela estava, ela não conseguia se lembrar.
Mais tarde, disse que outro casal estava com eles, mas também não conseguia se lembrar do nome deles. A situação dela só piora. Ela chegou a retirar a declaração original, afirmando que estava em um bar clandestino na noite em que o bebê foi sequestrado. As constantes mudanças nas declarações da Violet e o comportamento suspeito tornaram ela uma pessoa de interesse no caso, e ela foi frequentemente levada para interrogatório na delegacia local. Na primeira carta de resgate encontrada no parapeito da janela do berçário, o sequestrador exigia uma quantia de $50 mil do Lindenberg em troca do retorno seguro do bebê para a família. O sequestrador também alertava o Lindenberg para não contatar a polícia. Quando os especialistas examinaram mais de perto a carta de resgate, eles alegaram que o autor da carta era de nacionalidade alemã e que havia passado algum tempo na América, com base na caligrafia da carta. No canto inferior direito da carta tinha um símbolo único, 2 círculos entrelaçados com um grande ponto vermelho no meio e 3 buracos perfurados através do símbolo. No dia 6 de março de 1932, o Lindenberg recebeu a segunda carta de resgate, postada no Brooklyn, Nova York, em 4 de março. Nessa carta, o sequestrador havia aumentado a exigência de resgate para 70 mil, uma vez que o Lindenberg havia envolvido a polícia. O governador então convocou uma reunião de conferência em Trenton, Nova Jersey, pedindo a presença de todos os oficiais de acusação, autoridades policiais e representantes do governo para discutir várias teorias e procedimentos. No dia 8 de março de 1932, uma semana depois do desaparecimento da criança, o coronel Henry Breckenridge, advogado de Lindenberg, recebeu a terceira carta de resgate. Ela afirmava que qualquer intermediário entre o Lindenberg e os sequestradores selecionado pela família não seria aceito. No mesmo dia, o Dr. John Condon, um diretor de escola aposentado do Bronx, Nova York, colocou um anúncio pessoal no jornal, se oferecendo para atuar como intermediário entre o Lindenberg e os sequestradores. Ele também ofereceu pagar um resgate adicional de $1.000 aos sequestradores se eles concordassem. No dia seguinte, o Dr. Condon recebeu a quarta carta na qual o sequestrador concordava com o Dr. Condon como intermediário. O Lindenberg também aceitou, e o Dr. Condon recebeu uma quantia de $70 mil em 10 de março de 1932 e imediatamente começou a negociação para o pagamento através das colunas de jornais. O Dr. Condon usou a palavra código JAFC quando se comunicava com o sequestrador. Só para a gente ter noção, $70 mil em 1932 equivale a $1.573.000 hoje em dia. Isso dá aproximadamente mais de R$8.854.000. E o adicional de $1.000 oferecido pelo diretor de escola aposentado é de aproximadamente $22.500, mais de R$125.000. Isso é muito dinheiro. O Dr. Condon recebeu a quinta carta de resgate, entregue por um motorista de táxi chamado Joseph Peroni, que tinha recebido a carta de um estranho não identificado. A carta dizia que outra nota seria encontrada sobre uma pedra em um terreno vazio a 30 metros de uma estação de metrô periférica. O Dr. Condon foi até lá e encontrou a sexta carta. Essa nota dava ao Dr. Condon um conjunto de instruções que levaram ele até um cemitério chamado Woodlawn, perto da rua 233 e da Jerome Avenue, onde ele se encontrou com um homem não identificado que se autodenominava John. Eles discutiram o pagamento do dinheiro do resgate, e o estranho concordou em trazer uma prova que confirmasse a identidade da criança. O Dr. Condon estava acompanhado de um guarda-costas o tempo todo, exceto durante o encontro com John. Esse homem ficou conhecido como Cemetery John. O Dr. Condon recebeu um macacão do bebê e a sétima carta de resgate no dia 16 de março de 1932. Já fazia 15 dias que a criança tinha desaparecido. O macacão foi entregue à família do Lindenberg, que identificou ele como pertencente a um bebê Lindenberg. Betty Gould, a babá do bebê Lindenberg, encontrou o protetor de polegar do bebê perto da entrada da propriedade no dia 29 de março de 1932. Ela lembrou que o bebê usava esse protetor no momento do sequestro. A 10ª carta de resgate foi recebida pelo Dr. Condon no dia 1º de abril de 1932, ordenando que ele tivesse o dinheiro pronto para a noite seguinte. No dia 2 de abril de 1932, a 11ª carta de resgate foi entregue ao Dr. Condon por um motorista de táxi não identificado que tinha recebido de um homem desconhecido. Essa carta direcionava o Dr. Condon ao local da 12ª carta de resgate, que ele encontrou sob uma pedra em frente a uma estufa na 3225 Leste Tremont Avenue, no Bronx, Nova York. Na mesma noite, o Dr. Condon encontrou Cemetery John depois de seguir as instruções da última carta. O Dr. Condon entregou para ele o valor do resgate em troca de um recibo
e a 13ª nota, na qual o homem afirmou que o bebê estaria em um barco chamado Nellie, perto de Martha's Vineyard, Massachusetts. Em uma das visitas do Dr. Condon para encontrar o cemitério John, o Lindenberg acompanhou ele, mas ficou no carro, onde ouviu a voz do estranho quando ele disse "Hey Doc". No dia seguinte, a polícia e o FBI trabalharam juntos para vasculhar a área ao redor de Martha's Vineyard, mas não encontraram nenhum sinal do bebê. Os eventos que ocorreram durante esse crime foram verdadeiramente chocantes e deixaram um impacto duradouro no público, mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. No dia 12 de maio de 1932, um homem chamado William Allen, um motorista de caminhão, encontrou acidentalmente o corpo do bebê Lindenberg parcialmente enterrado em estado avançado de decomposição a cerca de 7 quilômetros a sudoeste da casa dos Lindenberg, a 13,7 metros da estrada perto de Montrose, Nova Jersey, no condado de Mercer. O lado inferior direito do crânio tinha um buraco e o lado esquerdo do crânio apresentava uma rachadura. A autópsia mostrou que a criança estava morta há cerca de 2 meses, o que indicava que ele provavelmente morreu no dia do sequestro. A família Lindenberg identificou o corpo, que foi então cremado em Trenton, Nova Jersey, no dia 13 de maio de 1932. Isso foi um grande revés para as autoridades e para a família Lindenberg, porque o sequestrador tinha enganado todo mundo, e eles não tinham conseguido salvar o bebê. No dia 26 de maio de 1932, a Polícia Estadual de Nova Jersey ofereceu uma recompensa de $25 mil a qualquer pessoa que tivesse informações que levassem à condenação do sequestrador ou dos sequestradores. O que surpreendeu as autoridades foi que no dia 10 de junho de 1932, a empregada da família, a Violet Sharp, tirou a própria vida apenas um dia antes de ter que comparecer mais uma vez no interrogatório. Só que os movimentos dela da noite do dia 1º de março de 1932 foram cuidadosamente verificados e ficou determinado que ela não tinha nenhuma conexão com o sequestro. O FBI ainda não tinha perdido a esperança de encontrar o sequestrador. Cerca de $40 mil do dinheiro do resgate entregue ao sequestrador foram marcados, que estavam em menor circulação e diminuindo gradualmente. O escritório do FBI em Nova York emitiu uma carta de 17 de janeiro de 1934 para todos os bancos da cidade de Nova York, pedindo que eles mantivessem uma vigilância rigorosa sobre as notas de resgate marcadas. Eles emitiram um panfleto informativo sobre o assunto e distribuíram cópias para cada funcionário que lidava com dinheiro em banco, casa de câmbio, mercearia, seguradora, posto de gasolina, aeroporto, lojas de departamento, correio e empresa de telégrafo. Todo mundo estava avisado que as notas estavam marcadas. O caso já tinha intrigado os investigadores por muito tempo. E em outubro de 1934, cerca de 2 anos e meio após o sequestro do bebê, o rastreamento do número de série das notas de resgate finalmente deu frutos. No dia 15 de setembro de 1934, um caixa do Bronx Com Exchange Bank notou uma nota marcada com o número de placa escrito na margem. Ele achou isso um pouco suspeito e contatou a polícia imediatamente. A polícia rastreou o recibo, que levou eles a um posto de gasolina. O trabalhador lá recebeu a nota, anotou o número da placa do homem que entregou a nota. O trabalhador do posto de gasolina achou aquilo estranho porque essas notas estavam em menor número de circulação na época e fez um comentário sobre isso a um homem. O homem então deu uma resposta estranha durante a transação dizendo: "Eu só tenho cerca de 100 delas." Observando esse novo conjunto de evidências, em 18 de setembro de 1934, a polícia rastreou a placa do carro até um homem chamado Bruno Hauptmann e começou a vigiar a residência dele. Bruno Richard Hauptmann nasceu no dia 26 de novembro de 1899 em Kamenz, uma cidade perto de Dresden, no reino da Saxônia, que era um estado do Império Alemão. Hauptmann se mudou para Nova York em novembro de 1923. Aos 24 anos, o Bruno foi acolhido por um membro da comunidade alemã estabelecida e começou a trabalhar como carpinteiro. Ele se casou com uma garçonete alemã, Anna Schaufer, em 1925 e se tornou pai 8 anos depois. Em 19 de setembro de 1934, o Bruno percebeu que estava sendo vigiado e tentou escapar, acelerando e avançando através de sinais vermelhos. Ele foi capturado depois de ser bloqueado por um caminhão. Na garagem do Bruno, a polícia descobriu um galão de gasolina cheio de notas de dólar no valor de quase $1.000, com números de série correspondentes ao dinheiro do resgate entregue ao sequestrador alguns anos antes. A polícia também encontrou o número de telefone do Dr. Condon, escrito em uma parede. A polícia vasculhou minuciosamente a residência do Bruno e no sótão encontrou uma tábua de madeira faltando uma parte,
semelhante à usada para construir a escada improvisada utilizada no sequestro do bebê Lindenberg. A tábua de madeira obtida de uma seção da escada foi chamada de trilhos 16. Ela foi colocada lado a lado com a tábua de madeira no sótão do Hopke e comparada. Havia diferença nas dimensões das tábuas, porque o que foi usada para construir a escada tinha sido cortada de acordo. Arthur Koller, um especialista do serviço florestal, deduziu que a trilho 16 fazia parte da tábua de madeira encontrada no sótão do Bruno. Isso foi evidência suficiente para a polícia acusar o Bruno de assassinato do bebê Lindenberg e colocar ele sob custódia. A polícia disse que tinha em custódia o homem que tinha recebido o dinheiro do resgate. O público já acreditava que o Bruno era o responsável pelo sequestro e pelo assassinato do bebê 2 anos antes. Mas o julgamento do Bruno não seria rápido. Ele negou todas as acusações e disse que não tinha nada a ver com o sequestro do bebê. O julgamento do Bruno começou com fortes evidências que a polícia havia reunido. Parecia ser um caso claro, mas o Bruno argumentou que tinha um álibi para provar a inocência. O Bruno alegou que Isidor Fisch, um amigo alemão, tinha dado algumas caixas que pertenciam a ele. O Bruno disse que estava aguardando os pertences do Fisch enquanto ele viajava para a Alemanha. Nessas caixas que pertenciam ao Fisch, o Bruno encontrou o dinheiro do resgate. O Bruno também afirmou que o amigo, o Fisch, faleceu devido à tuberculose logo depois que ele chegou na Alemanha. Essa alegação lançou dúvidas sobre um elemento crítico do caso da acusação. Para contrariar a declaração do Bruno, a acusação apresentou uma dúzia de testemunhas, incluindo o Dr. Condon e o próprio Lindenberg. O Dr. Condon avançou e testemunhou que o Bruno era o cemitério John, o homem a quem ele entregou o dinheiro do resgate. Quando o Bruno foi colocado em uma fila de identificação junto com outros criminosos, o Dr. Condon afirmou que era muito difícil de identificar ele, porque quando ele encontrou ele antes, foi apenas por alguns minutos e estava escuro, e ele estava a cerca de 1,5 metro de distância. Mas ele rapidamente mudou as palavras e de repente ele estava certo de que o Bruno era o cemitério John. O Lindenberg também acompanhou o Dr. Condon a um dos seus encontros com o cemitério John, embora ele tenha ficado no carro. O Lindenberg apenas ouviu a voz do cemitério John, quando ele gritou "Hey Doc", à distância. Mas o Lindenberg também testemunhou que era a voz do Bruno que ele tinha ouvido aquela noite. A acusação então procedeu a apresentar semelhanças entre a caligrafia do Bruno e a caligrafia nas cartas de resgate. Os peritos em caligrafia notaram que todas as cartas tinham uma quantidade distinta de início e parada. Todas as cartas de resgate foram escritas de forma a disfarçar a verdadeira caligrafia, mas mesmo com a tentativa de disfarçar, tinham algumas semelhanças fortes que persistiam em todas as cartas de resgate. Os especialistas também notaram algumas características estatísticas nas notas. A palavra polícia apareceu 13 vezes nas cartas e mostrou uma consistência na maneira incomum como a palavra P maiúscula foi escrita. A palavra boy, garoto, também era distinta, particularmente na maneira como o O foi descrito aberto no meio, o que fazia parecer um U. Isso foi consistente em todas as cartas de resgate, mas o estilo que mais chamou a atenção dos especialistas foi a forma como a letra N foi escrita. Nas cartas de resgate, parecia que a letra N foi escrita quase completamente ao contrário. O D maiúsculo também era altamente estilizado. As coincidências como essas e tentativas de disfarçar as letras levaram os especialistas à conclusão de que todas as cartas foram escritas pela mesma pessoa, e essa pessoa era provavelmente um falante nativo de alemão. O próximo desafio que a acusação enfrentou foi provar que essas cartas foram escritas pelo Bruno. A polícia começou a comparar o diário dele com as cartas de resgate lado a lado e notou que a palavra barco foi escrita incorretamente como bod na carta de resgate, assim como no diário do Bruno. Outras semelhanças entre o diário e as cartas, como o O aberto e o N lateralmente invertido e o D altamente estilizado, apontavam diretamente para o Bruno. Após examinar a caligrafia genuína do Bruno e a escrita das cartas, segundo eles, não havia dúvida de que ele era o autor das cartas. Embora todas as evidências e provas apoiassem o fato de que o Bruno estava envolvido no sequestro do bebê, o Bruno manteve a inocência. A esposa dele, a Anna Schaufler, chegou a se manifestar publicamente em defesa da inocência do marido. Ela afirmou que conhecia o Bruno há muito tempo e que ele nunca poderia ter sequestrado uma criança, muito menos machucar uma. A suspeita de que alguém de dentro da casa também estava envolvido no sequestro do bebê foi descartada pela polícia quando não conseguiram encontrar um possível suspeito. Mesmo que nunca tenha havido qualquer evidência concreta que ligasse o Bruno à família, o Bruno foi acusado de assassinato em primeiro grau, sequestro e extorsão em 1936.
As autoridades ofereceram poupar ele da pena de morte se ele nomeasse seu cúmplice, mas ele nunca fez isso e sempre afirmou ser inocente. O júri considerou ele culpado e em 3 de abril de 1936, o Bruno foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual de Nova Jersey. A viúva do Bruno pediu que 2 pastores realizassem um serviço memorial privado em alemão para ele, e o corpo do Bruno foi cremado. Bruno Richard Hauptmann foi para o túmulo ainda mantendo a inocência. Décadas após o Bruno ter sido acusado e executado pelo sequestro e assassinato do bebê Lindenberg, algumas teorias começaram a surgir durante as décadas de 80 e 90, dando um novo rumo à história. Pesquisadores e teóricos reexaminaram o caso com uma nova perspectiva, que pintou um quadro completamente diferente. Essa teoria colocava o próprio Lindenberg como suspeito do crime no sequestro do bebê Lindenberg. Na época em que o sequestro aconteceu, a polícia e os admiradores do Lindenberg foram cegados pela persona heróica do Lindenberg, de modo que eles nunca sequer consideraram ele como suspeito. Os pesquisadores examinaram de perto a vida e a personalidade do Lindenberg e observaram que a polícia ignorou muitas bandeiras vermelhas ao investigar o caso do sequestro. Na noite em que o sequestro aconteceu, o Lindenberg devia estar em Nova York para um compromisso de palestras, mas ele faltou. Ele afirmou que esqueceu do evento e não conseguiu avisar ninguém. Isso era muito diferente do habitual Lindenberg, que geralmente era muito organizado e pontual. Durante a investigação, quando o FBI entrou na cena para assumir o caso, o Lindenberg não apoiou completamente a oferta deles e fez questão de estar totalmente no controle da investigação. Mais tarde, quando a polícia suspeitou que o sequestro poderia ter sido um trabalho interno, o Lindenberg imediatamente descartou a teoria sem dar uma segunda chance. O Lindenberg utilizou métodos não ortodoxos que iam contra o protocolo policial para encontrar o filho. Ele envolveu um mafioso local chamado Mickey Rooster, entregando para ele uma cópia da primeira carta de resgate encontrada no quarto do bebê Lindenberg. Ao ouvir sobre o caso, o infame gangster Al Capone, que estava cumprindo pena em uma prisão federal, se ofereceu para ajudar em troca de uma redução de pena. A oferta do Al Capone foi educadamente recusada. O Lindenberg também era um firme e entusiástico defensor da eugenia, uma disciplina que era popular na época. A eugenia era o uso teórico da biologia na reprodução para reproduzir uma raça humana superior. Ela afirmava que apenas as espécimes mais aptos da humanidade deveriam ser autorizados a se reproduzir. Lindenberg acreditava ser portador de tais genes e foi um dos primeiros apoiadores do programa de eugenia do Hitler. Também foi provado que o Lindenberg mantinha 3 famílias, 2 na Alemanha e uma na Suíça, com 3 mulheres diferentes. Ele era pai de 7 filhos, cuja identidade ele teria escondido por segurança. Os registros médicos mostraram que o filho de 1 ano e 8 meses do Lindenberg, o bebê, tinha um caso moderado de raquitismo. Alguns dos seus dedos dos pés se sobrepunham, e ele até precisava de auxílio para ficar em pé. Sua fontanela, a área aberta do crânio de recém-nascido, que é flexível e se fecha nos primeiros meses de vida, ainda estava aberta. O bebê Lindenberg recebia grandes doses de vitamina D e era colocado para dormir sob uma lâmpada solar diariamente. Além disso, Elizabeth Morrow, irmã do Lindenberg, sofreu de doenças mentais durante grande parte da vida. Esse fato era conhecido pelo Lindenberg e atuou como mais um golpe contra os genes fracos do filho dele. Essa teoria concluiu que o Lindenberg abusou do seu poder para encobrir as suas próprias ações e fez do Bruno Hauptmann um bode expiatório, alterando os resultados da investigação conduzida por ele. O Lindenberg acreditava que o filho era fisicamente inferior e queria que ele fosse eliminado, especialmente quando a Anne estava nos estágios iniciais de uma segunda gravidez. Isso parecia uma oportunidade para o Lindenberg criar uma nova criança mais adequada e fisicamente superior. Essa teoria também suspeitava que o Lindenberg e a Violet poderiam ter sido cúmplices no sequestro da criança, enquanto o Lindenberg decidiu ficar em casa naquela noite para garantir que ninguém entrasse no quarto do bebê, enquanto a Violet levava o bebê com ela. Ainda não era certo se o Lindenberg pretendia ou não a morte do filho. Isso é só uma teoria. Outra teoria envolvia que a Violet Sharp sugeria que ela poderia ter sido cúmplice e amante do Bruno. Como o sequestrador sabia exatamente onde ficava o quarto do bebê, se suspeitava que ele teve a ajuda de alguém que conhecia a família e a propriedade Hopewell. A Violet certamente era uma das poucas pessoas que sabia que a criança estaria em Hopewell naquela noite. Ela também conhecia a planta da casa e a localização do quarto do bebê. A Violet tinha uma má reputação devido aos seus relacionamentos com vários homens. Isso é o preconceito da época, nem dá pra levar isso muito a sério. E se suspeitava, na época, que ela tinha um relacionamento com o Bruno,
que apesar de ser casado, não recusaria uma oportunidade de se envolver com outras mulheres. Outro preconceito da época, mas tudo bem. Sequestrar o bebê Lindenberg parecia adequado para ela, já que o dinheiro do resgate seria sua única forma de sair da vida de serva e uma esperança de começar uma nova vida em outro lugar. Nesse caso, os teóricos acreditavam que a morte da criança poderia ter sido um acidente. A reviravolta nesse caso foi tão inesperada e surreal que deixou todos sem palavras. Foi um daqueles casos raros que se fazem sem questionar tudo o que se pensava saber sobre a natureza humana. Charles Augustus Lindenberg Jr. era uma criança adorável cuja vida foi tragicamente interrompida por um predador. A sua partida repentina deixou a família traumatizada, uma dor que assombrou eles até o fim de suas vidas. As descobertas recentes e os desenvolvimentos no caso do bebê Lindenberg reacendem os interesses e levantam muitas questões que foram ignoradas e negligenciadas quando o Bruno foi condenado. Embora ainda esteja em questão se o Bruno realmente sequestrou e matou o bebê, os especialistas em crimes e um grupo de detetives ainda estavam trabalhando para encerrar esse caso e descobrir o que realmente tinha acontecido com o bebê na noite do dia 1º de março de 1932. No entanto, se não foi o Bruno, já é tarde demais para condenar o verdadeiro culpado. Mas ainda não é tarde demais para limpar o nome de um homem inocente. O caso do bebê Lindenberg foi cheio de reviravoltas, e ele continua a cativar o público e desafiar os investigadores até hoje. Minha opinião pessoal, tá, gente? Eu sempre dou minha opinião pessoal, né? Eu acredito que não foi o Bruno, tá? Porque ele simplesmente foi torrado na cadeira elétrica e permaneceu dizendo que era inocente. Outra coisa que não mudou em 1932 pra cá é o jeito que as pessoas ricas com poder são tratadas. Observando a quantidade de furos que o julgamento do Bruno teve e vendo que ele foi condenado pela morte de um bebê, filho de alguém muito rico. Sabendo do jeito de pensar do pai da criança, acho que ele teria sido o assassino mais provável. Esses eugenistas não veem as pessoas como nós vemos. É lamentável que o bebê tenha tido uma morte tão violenta e tenha sido deixado em uma cova rasa. Essa é só minha opinião. Deixem as suas nos comentários, mas com respeito, por favor. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa um like nos vídeos, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.